Foi natural, mais ou menos, esse caminho que vocês percorreram até cada um montar o seu curso no tema, né? Já era uma coisa que você gostava. Eu comecei falando sobre alimentação saudável, né? Até brinquei com a Kisa que iam me como é que fala? Desmascarar que eu comendo fritura e tal. Mas eu acredito muito no equilíbrio, então não é... todo mundo sabe que eu como de tudo, mas, obviamente, você não pode comer sempre o que você quer, afinal, você não é uma criança mimada pra comer tudo que você quer, a hora que você quer. É um bordão que eu tenho lá no Instagram, que eu sempre repito. E as pessoas pedem pra você repetir, às sempre, vezes. né? Você não é uma criança mimada pra falar, ou pra fazer tudo o que você quer, a hora que você quer. Comida tá dentro. E... eu comecei a falar sobre alimentação saudável e... eu falava basicamente de low carb, que é uma alimentação mais baixa em carboidrato, e isso não era tão popular quanto é hoje. Hoje em dia todo mundo fala de low carb, né? De uns 3 anos pra cá, estourou e todo mundo fala sobre isso. Sem glúten, sem lactose, sem carbo, né? É uma coisa que tá bem na moda. Eu tenho dúvidas sobre isso, inclusive. Podemos falar sobre isso. Inclusive, o meu produto principal está aberto, o carrinho, hoje, então você pode se inscrever, mas só no final, quando você realmente estiver convencido. Agora não, relaxa. Quando você faz uma dieta low carb, seu metabolismo não desacelera? Não, isso é um mito. É um mito? É, total. Eu escuto isso. Não, total. Na verdade, as pessoas, tudo elas falam que desacelera. O metabolismo é algo muito complexo para você, do nada, você fez uma dieta baixa em carboidrato e vai desacelerar. Na verdade, o que acontece é que quando você faz restrição calórica muito grande por muito tempo, você pode ter uma redução do seu metabolismo. Mas não é redução, é como se fosse sobrevivência, né? O seu corpo tá lá, você tá lá vivendo. Aí, do nada, tem uma restrição calórica. Aí ele segue primeiro ele gasta as reservas dele e tal, não sei o quê, até o momento que ele fala, opa, tá errado isso aí. Alguma coisa tá acontecendo. Acho que ela não tem comida, né? Porque a gente foi projetado pra sobreviver, no final das contas. E aí tem uma hora que ele fala, nossa, vamos economizar em alguma coisa aí. É por isso que quando a pessoa começa a emagrecer, ela tem uma primeira baixa muito grande e depois diminui? Exatamente. É por isso? Exatamente, porque o corpo se acostuma com aquela restrição, ele se adapta. Afinal, a gente tem que sobreviver, a gente foi feito. O corpo é muito bom em sobreviver. Não é à toa que a gente sobrevive comendo esse monte de coisa que não é tão legal, né? Que eu vou comer já, inclusive. Mas que não é tão legal, sabe? Você comer, viver porcarias disso, entendeu? industrializadas que não fazem bem. Você viver disso não é o ideal, né? Então, obviamente, eventualmente, você pode comer. Não é sobre restringir, viver isolado do mundo. Porque tudo é em relação à comida hoje em dia, né? Sim. Você tá sempre vivendo, vamos comemorar, vamos comer. O problema é que o pessoal quer comer muito, então você tem que comer... Porque a gente quer comemorar muito. Comemorar muito. Então, Mas essa só quando que comemora também, tá triste, come. Muito. Deu certo, come. Esse Deu é o errado, problema. Deu errado, compensa na comida, e deu certo, come pra comemorar que deu certo. Exatamente. Nessa aí, a conta do cartão já deu 5 pau só de iFood. Você come mais porque você tá triste, tem que As pagar calças o cartão. não cabem mais. Eu lembro da galera Continuarei comentando comendo. o ano passado, quando estourou a pandemia, a gente já tava 2, 3 meses em casa, a galera falando bastante, assim... né? Eu engordei muito. 3,5 kg na pandemia. E a galera falava assim, No início. o pijama é traiçoeiro, vistam suas calças jeans uma vez por semana. Exatamente, porque a calça jeans, ela não alarga, né? Então, ela te fala exatamente quantos quilos você tá pesando a mais. Você vê que aumentou. Então, sobre a restrição calórica, no final das contas, quando você faz uma restrição muito acelerada, assim, muito grande por muito tempo, existe essa baixa, né? E também, se você faz... Muita gente fala de low carb, perdi cabelo, fiquei de mau humor, não sei o quê. Não é low carb, é a restrição calórica. O que acontece em low carb é que é muito mais fácil você restringir calorias em low carb. Por quê? Porque existe um ciclo do carboidrato que como que ele funciona? Quando você
come carboidrato, é como se você estivesse comendo açúcar. Vou reduzir tudo a açúcar, tá? Falando de forma bem leiga, e era isso que eu fazia lá no início do canal e que deu tanto certo. Porque as pessoas ouviam falar disso, elas não entendiam. E eu sempre digo que todos nós, a gente tem que entender minimamente sobre o que a gente está colocando dentro do corpo. De tudo que a gente faz, né? Não precisa ser especialista, obviamente. E isso não substitui o fato de você ir a um especialista. Eu não sou nutricionista e não pretendo ser. E isso não quer dizer que eu não posso saber um pouco do que eu tô fazendo com o meu corpo, né? Então, você tem que aprender um pouco. E como que funciona o ciclo do carboidrato, né? Do açúcar. Quando você come açúcar, aumenta a sua insulina no sangue. E aí, você tem essa insulina no sangue, quando ela tá em excesso, num nível muito alto... É ótimo a gente falar disso agora que a comida chegou, né? Todo mundo assim... Não, agora come. Fica à vontade. Eu já vi a Yas pegando assim, sabe, tirando da boca. Eu não. Nem a pau. Pode falar o que ela quiser. Um matinho aí Tem no uma seu dente. cebolinha. É uma cebolinha no dente. Perfeito, ao vivo. Ao vivo. E aí, o que acontece? Sobre o açúcar no sangue. E o açúcar no sangue em excesso, ele é tóxico ao seu organismo. Então, o seu corpo vai lá e dispara a insulina, que é como se fosse uma chavinha. E ela pega esse açúcar e coloca dentro das células. Porque o corpo ele não desperdiça nada, ainda mais energia. Porque, afinal, você pode entrar em restrição a qualquer momento, né? Você pode ficar precisando de, né? Pode, dessa sei lá, reserva. você tá na selva e não tem um bicho pra você comer, né? Porque foi para isso que a gente foi projetado. Ou no deserto, ou sei lá onde. E aí, quando você come, sobe a insulina, né? Sobe a glicose, né? O açúcar no sangue. Ele é tóxico, então o corpo dispara a insulina para poder tirar esse excesso, porque ele tem que se manter num nível legal. E aí, só que o que acontece é que como as pessoas comem muito, de muita quantidade de uma vez, essa insulina sobe muito e o corpo não tem muito. Eu vou botar só um pouquinho A glicose sobe muito. A glicose sobe muito. Aí o corpo fala assim, vou botar só um pouquinho de insulina só pra tirar o necessário. Não, ele coloca muito e aí você tem uma queda de glicose no seu sangue. E aí o que você faz? Você sente fome de novo. E aí, por quê? Porque baixa glicose no sangue também é ruim. Você fica sem energia, você pode desmaiar, você pode ter uma hipoglicemia, várias coisas. Então, tem que se manter num nível legal de açúcar no sangue para você se manter ativo. E o que acontece quando você está em low carb? Essa glicose fica muito estável, esse nível, porque você não tem picos de glicemia no sangue e nem baixas. Então é muito fácil fazer restrição, você fica sem fome. Porque o que acontece? Quando você come, subiu. Aí vai lá a insulina, aí desce, aí seu corpo, me socorro, fome. Aí você come de novo, aí sobe. Aí você fica o dia inteiro assim, ó. E o seu corpo, ele, uma hora, fica resistente a isso também, né? E aí que a pessoa fica resistente à insulina, que você usou muito, é como se fosse som muito alto. Quando você ouve muito, uma hora você vai ficar surdo. E aí ele não vai mais, você não vai ouvir mais nada. E é assim que acontece com a diabetes, né? Você usa tanto que aí o seu corpo fica... Ele não consegue mais assumir aquilo, perceber aquilo. E aí você passa a ficar resistente e depois diabético. Então, por isso... Vocês dois fazem a dieta low carb? A gente faz. Hoje em dia, a gente faz, mas não é low carb extremo, que Não as é pessoas rígido. pregam. Não é aí. no carb. É, bem... não boa. é Entendeu? isso. Vou até comer uma Como é que Mas- é, então, a rotina alimentar de vocês? Olha, a gente faz bastante jejum intermitente, então não costumamos tomar café da manhã, por Forçados. Às vezes forçado. exemplo. A geladeira fica com cadeado, mas ambos têm a chave, só que fica escondido. Não, a gente faz jejum Tadinho dos tranquilamente funcionários. por conta disso, porque a gente não sente fome, né? Agora, se eu comer isso agora, aqui à noite, né? Não sei até que horas a gente vai ficar aqui comendo depois, mas amanhã eu tenho certeza que de manhã eu vou estar com um buraco no estômago. Porque eu tô comendo esse arroz todo, né? Esse molho que tem açúcar, farinha. Então, é o que ela falou. Você tem uma glicemia alta no sangue, vai disparar a insulina, daqui a pouco a glicemia tá lá embaixo, você vai sentir fome novamente. Agora, sem isso, você não fica com fome. Então, geralmente, a gente não toma café, a gente almoça e janta, mas muitas vezes vai comer uma vez no dia só. Né? Um dia que você fez pouca atividade, por exemplo, você não sente tanta fome assim, você vai acabar, se for comer só com fome, você come uma vez. Mas tem um ponto interessante, porque quando ela começou isso daí, eu tava no exército. E o que é interessante lá, eu tava na brigada paraquedista,
E lá você tinha longas formaturas, o pessoal ficava, a tropa lá parada, equipada, com fuzil, com mochila, um tempão. E no que tinha que fazer no exército? O pessoal dava um lanche pro soldado antes da formatura, que era uma bananada, que é só açúcar. Então você dava a bananada pro cara, ele comia, aquilo disparava a glicemia dele, aí a insulina subia, derrubava a glicemia e o cara passava mal porque tava com a glicemia baixa. Muito bom isso. Então o exército sabotava o próprio soldado. Tadinho. Aí vou eu tentar falar com o meu comandante sobre isso. Olha, não podemos dar a bananada, isso faz mal pro soldado, vai passar mal por causa disso. Ele falou, mas se não der, vamos falar que a gente tá torturando o soldado, deixando ele em forma um tempão, 3 horas em pé no sol, sem uma bananada. Aí eu não comia uma bananada, não passava mal. O pessoal que comia ficava lá bambeando por conta dessa questão da glicemia. Mas aí, pra fazer restrição calórica, é muito mais fácil quando você faz low carb, porque você não sente tanta fome. E quando a fome vem, é uma fome controlada, né? Porque você não tá precisando de energia, você não tá precisando, o seu corpo não tá em alerta porque tá com pouca glicose e tal, não sei o que no sangue, entendeu? Então é muito mais fácil você fazer restrição calórica fazendo low carb. O problema é que as pessoas, quando falam de low carb, elas estão falando de no carb. E não é isso que precisa, né? Comida de verdade, que eu brinco, né? Comida de verdade, que é vegetais, proteína, né? Folhas, um negocinho ali com manteiga. Isso já é low carb naturalmente. Até um arroz com feijão, que muita gente não come na low carb, eu ainda acho que dá pra ficar low carb, é muito mais saudável do que você comer macarrão, fritura, né, um monte de coisa assim, o tempo inteiro. Snack. O tempo inteiro. Mas vocês têm acompanhamento de nutricionista? No meu programa, por exemplo, eu tenho. Ah, tá. Hoje em dia eu não tenho mais, porque porque eu já sei o que fazer, né? Então... Já teve um planejamento você aprende, né, a lidar A não ser que seja um projeto específico. Vamos passar o Réveillon na praia. Aí o teu corpo não quer estar rasgado. Ele é resistente a isso, né? Como a gente acabou de falar. Então aí você vai no nutricionista, no médico. E foi assim que a gente começou, né? Eu comecei a falar de alimentação saudável de forma muito simples no YouTube. E começou a dar muito certo, né? Logo de cara, o meu YouTube cresceu muito. Eu acho que eu tive 100 mil inscritos. Foi 100 mil em 6 meses. E quando jogava low carb, ele era o primeiro nome que aparecia na época. Foi uma onda muito boa. Muito legal. Então ela foi a primeira, antes de você. Sim, Foi. antes do Bruno. Pouca gente sabe disso, né? Porque ele é muito maior agora. Porque, segundo ele é muito melhor. Carismático. Leoninos, né, gente?